espiritual. Amém? Vamos lá? Vamos falar sobre o primeiro motivo pela qual você deve orar em línguas, porque todo cristão deve buscar esse dom. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, Jesus nos deu uma missão. Essa missão é sobre ide e pregar o evangelho em todo mundo, a toda criatura da terra. E ele disponibiliza o poder para que isso venha acontecer. Ele fala: em meu nome, vamos expulsar demônios, curar os enfermos e falar novas línguas. Olha que maravilhoso. O dom de línguas é uma promessa para a igreja. Você tem que entender que esse dom o Senhor nos derramou como uma promessa, uma primazia, é um dom primário, é um dom tão essencial que ele entrou na categoria de expulsar demônios, curar os enfermos e falar em línguas. Isso só para você entender como é importante que todos nós falemos em línguas, oremos no Espírito Santo. Esse é um grande motivo pela qual você deveria buscar esse dom, porque foi uma promessa feita por Jesus Cristo. Então, se o mestre dos mestres fez essa promessa, porque ele sabia a grande necessidade que nós teríamos do dom de orar em línguas, para que nós viemos desenvolver nosso espírito, conhecer os mistérios ocultos, porque somente o Espírito Santo, quando ele está falando por intermédio do nosso espírito, essa linguagem sobrenatural, nós temos acesso aos mistérios ocultos de Deus sendo revelado dentro do nosso espírito. Vou falar agora do segundo motivo pela qual você deve orar em línguas. O segundo motivo é para edificação espiritual, edificação pessoal. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 20, Judas nos ensina: e vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quem é a nossa santíssima fé? Jesus Cristo. A nossa fé está totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então quer dizer que quando eu estou orando os mistérios de Deus por intermédio do Espírito Santo, a minha fé, ela é edificada na revelação de quem Jesus Cristo é. Então, de alguma maneira sobrenatural, extraordinária, que eu também tenho experimentado durante muitos anos, oração em línguas, desde os meus 19 anos, desde os meus 18 anos. Eu lembro que desde os meus 18 anos eu orava em línguas, eu comecei a orar, mas o falar em línguas eu comecei desde os meus 16 para 17, quando fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu cheguei nos meus 18 anos de idade, simplesmente dentro de mim, mesmo eu não tendo o fundamento que eu estou passando para vocês aqui agora, sobre oração em línguas, do meu espírito, ele foi súbito, foi uma intuição dentro de mim, e aquilo começou a brotar um desejo de orar 2 horas em línguas, isso com 18 anos de idade. Depois eu comecei a passar a orar de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, passei a orar horas e horas nesse dom sensacional. Quantas transformações eu vi na minha vida. A edificação, ela vem. O que significa edificar-se? É construir, trazer o que? Fundamentação, trazer o que para a nossa vida? Apoderamento, carregamento de poder. Quando nós estamos orando em língua, nós nos carregamos de poder, aleluia. Por isso que significa edificar-se a si mesmo, é se carregar de poder, é se carregar de revelação, é o dom de transformação, por isso que é edificação. Terceiro motivo pela qual devemos orar em línguas. Um dos maiores motivos ou razão pela qual nós oramos em línguas é porque nós entramos em consciência, em contato com a presença do Espírito Santo. Nos faz lembrar, nos faz conectar, estar conectado com a sua presença santa em nossas vidas. Oração em línguas, ela te produz o quê? Uma consciência que o Espírito está em você. Você pode estar atribulado que for, sua mente pode estar sendo bombardeada, você pode estar cansado durante o dia a dia, desgastado, desanimado, mas quando você começa a orar em línguas, o teu espírito se conecta com o Espírito Santo. A sua mente natural, a sua alma, seus sentimentos começam a borbulhar, começa a entrar em conexão profunda com a pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós oramos em línguas, você entra numa dimensão de conexão com a presença do Espírito Santo. Pessoal, agora eu quero falar com você o quarto motivo pela qual uma pessoa deve orar em línguas. Por que todo cristão deve orar em línguas? Simplesmente pelo motivo que o nosso intelecto, a nossa mente racional humana, ela é limitada. Ela nunca vai conhecer e compreender os planos profundos que Deus tem para a vida de um ser humano. Ela nunca vai entender as profundidades do Altíssimo. Nós somos tão pequenos, tão limitados.
revelados, e o Senhor Jesus, sabendo disso, nos fez essa promessa no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que nós falaríamos em línguas, em meu nome falarão novas línguas. Então é um dom de primazia a qual o Senhor nos destinou. Ele nos ortogou por intermédio do Espírito Santo essa graça de falar em mistérios. Olha só, existem muitos segredos que eu vou ensinar a vocês sobre esse dom, mas eu quero que você entenda que quem ora em línguas, ele ora a mente de Deus, conhece em mistérios os pensamentos de Deus, porque o livro de 1 Coríntios capítulo 2, no verso 11, Paulo diz, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside, assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E no livro agora de 1 Coríntios capítulo 14, quero falar com vocês aqui, bem rapidinho aqui, eita glória, versículo 14, Paulo diz claramente para nós que quem ora em línguas fala em mistérios, fala diretamente com Deus. Esse é o grande segredo da falar em línguas. Nós falamos em mistérios, nós oramos através do Espírito Santo a mente de Deus, a mente de Cristo. Paulo diz no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo. Então, como é que eu posso ter uma mente totalmente divina, ilimitada, né? Totalmente além do que a razão humana pode compreender, que está totalmente além da esfera humana, do nosso conhecimento, da nossa limitação humana? Através do Espírito Santo, através da oração em línguas. A mente de Cristo nos é revelado, seus planos, seus desígnios, sua santidade, seu caráter, a sua personalidade, o que Ele é. Ele é injetado dentro da nossa natureza humana e nos nossos pensamentos. Eles vão sendo transformados de uma maneira sobrenatural. Quanto mais nós praticamos o dom de falar em línguas, nossos pensamentos mudam. A nossa mentalidade é transformada. Esse é um grande motivo pelo qual você deve orar em línguas. Você deve orar em línguas porque você ora a mente de Deus. Você ora os pensamentos de Deus em mistérios. Aleluia. Outro motivo pelo qual nós devemos orar em línguas, o quinto motivo, é porque simplesmente orar em línguas, ele movimenta a nossa fé. Ele ativa o dom de fé. Ele faz que a nossa fé ela opere além da razão humana, acima da superfície humana. Nós estamos falando que o dom de orar em línguas nos leva numa profundidade tão profunda com Deus, de fé, que simplesmente, subitamente, você está orando em línguas, as coisas que tem que acontecer na tua vida pela fé vão acontecer. É incrível que pareça, quando eu oro em línguas, parece que a minha fé ela fica programada. Eu chego diante de situações, esse dom me prepara para isso, para que através da fé eu rompa as situações que na mente humana, na minha esfera humana é impossível, mas por causa do Espírito que já está carregado, codificado, essa linguagem sobrenatural dentro de mim, que já foi orada, minha fé já foi edificada para que eu possa vencer, para que eu possa romper. Então quem ora em línguas edifica a sua própria fé, trazendo uma movimentação sobrenatural no dom de fé. Então o teu próprio dom de fé, ele cresce, ele se desenvolve, ele se expande através da oração. O grande motivo que eu vou falar para vocês sobre orar em línguas, o motivo pelo qual você deve orar em línguas, é porque simplesmente quando nós oramos em línguas, o próprio Espírito de Deus, quando entra em contato com a nossa mente humana, a nossa natureza humana, permitimos o Espírito Santo trabalhar através do nosso Espírito, damos autoridade a Ele, liberando Ele para trabalhar, as contaminações da nossa carne elas vão sendo removidas. Eu tive experiência, eu lembro com meus 22 anos de idade, que o Senhor me levava a orar horas e horas em línguas. Eu fui rompendo, passava o dia inteiro no meu serviço orando em línguas, eu passava horas dentro de casa orando em línguas, e chegou um tempo que eu ficava 4, 5, 6 horas deitado no chão orando em línguas, e eu aprendi um segredo extraordinário. Simplesmente as debilidades, minhas fraquezas emocionais, sentimentais, mentais, as minhas debilidades humanas, aonde tinha pressões contra a minha vida, tentações contra a minha vida, fraqueza contra a minha vida, elas foram se dissipando, elas foram sumindo, saindo de mim, porque através desse dom o Espírito Santo ele vai edificar as áreas da sua natureza humana, para que o poder de Deus venha residir ali dentro, para que a natureza humana seja transformada. E eu fui obtendo transformação profunda na minha vida, né? E foi me mantendo, através da oração em línguas, cada vez mais eu fui me mantendo livre de todos os tipos de contaminações, enganos da própria alma, da própria mente desse mundo, que quem ora em línguas vence, rompe contra as contaminações da carne, do mundo e do diabo. Então se entenda muito bem. Eu lembro que nessa época Deus me deu uma chave, um entendimento
Ele falou comigo que era muito necessário eu orar em línguas para proteger minha mente, para manter minha mente livre dos pensamentos, dos dados inflamados do maligno, todos os tipos de ataques que vinham contra mim. Então eu aprendi naquela época a grande necessidade que eu tinha que orar no Espírito Santo para manter minha mente purificada, blindada. Então quanto mais você orar em línguas, você pode ter certeza que eu estou te falando aqui, você vai ser transformado. A sua mente ela vai passar a ter uma proteção maior contra as contaminações do mundo e o Senhor liberta a tua natureza terrena. A libertação ela vem quanto mais você orar em línguas, mais será. Sétimo motivo pela qual nós devemos orar em línguas. Por que você tem que orar em línguas? Eu vou te falar um motivo sensacional. Simplesmente porque oramos o desconhecido. Eu já falei em outra parte do vídeo que nós temos a oração em línguas para orar os mistérios ocultos de Deus. Mas eu quero que você entenda um pouquinho mais profundo sobre isso. É que oramos aquilo que é desconhecido. O que significa orar o desconhecido? Significa que simplesmente existem coisas na nossa vida que elas têm um tempo certo para que elas sejam reveladas para nós. Você já pensou se Deus falasse tudo para você o que Ele tem para a tua vida? Cada mês, cada ano, como seria o nível de ansiedade, de preocupação que nós teríamos na nossa mente para que aquelas coisas viessem a acontecer? Como elas vão acontecer, Senhor? Talvez você se perguntaria isso. Tem mistérios de Deus que Deus não pode revelar para você antes do tempo. Nós oramos o desconhecido e isso fica em mistério reservado para que no tempo certo se manifeste na sua vida. Vou te dar um exemplo. Eu passava tempo orando em línguas, em mistérios, olha só. Eu ficava com Deus orando e nada acontecia. Passava 3, 6 meses, nada acontecia. Aí de repente, depois de 6 meses, às vezes um ciclo de 3 meses, às vezes um ciclo de 6 meses, eu vou ensinar para vocês sobre isso também, os ciclos da oração em línguas. O Senhor me ensinou algo maravilhoso. Começou a se manifestar na minha vida bênçãos e situações, acessos, dons, derramares na minha vida extraordinários. Eu falei, Deus, de onde está vindo isso? Como isso está acontecendo na minha vida? E o Espírito Santo me visitou e falou assim, quando você orou durante todo esse período, eu estava trabalhando em você para que nesse tempo, esses meus sinais, as minhas bênçãos viessem te alcançar, mas eu não te revelei antes para que você não interferisse nos meus planos. Eu falei, Jesus, que maravilha. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele ora os planos que Deus tem para a nossa vida, coisas desconhecidas da nossa razão, do nosso entendimento, e no tempo oportuno ele nos revela aquilo que estava desconhecido, manifestando a sua graça e a sua bondade a nosso favor. Então às vezes você passa tempo orando em línguas e não sabe o que está acontecendo, mas simplesmente eu quero que você creia. Essa é uma das maneiras que nós entregamos o governo da razão ao Senhor. Porque quando você entrega a sua vida em oração em línguas, você sai do domínio, você sai do controle, do governo da sua vida, você entrega o governo na mão de Deus. Se tem uma maneira de praticar fé pura nessa terra, fé pura mesmo, puramente do Espírito de Deus, através do nosso Espírito, é orando em línguas, porque você entrega o governo da sua vida ao Espírito Santo. Então, quem ora em línguas, entrega o governo da sua vida ao Espírito Santo. Então você vai orar coisas desconhecidas que no tempo certo elas vão se manifestar. Então, quando nós estamos orando desconhecido, significa que nem o diabo sabe, nem você sabe, ninguém sabe antes do tempo determinado de você saber. Essa foi uma grande chave que Deus me deu na minha vida. Pessoal, vamos falar mais um motivo poderoso com você agora, porque você tem que orar em línguas. Simplesmente porque traz refrigério. Livro de Isaías, capítulo 28, versículo 11. O Senhor promete que este é o refrigério que darei ao meu povo. Ele fala assim, por lábios gaguejantes eu falarei a esse povo. E o Senhor diz lá em Isaías, depois você pode meditar na sua casa, Isaías 28, 11, o Senhor falou, este é o refrigério que darei a eles. É o descanso da presença. Quando eu entro em oração em línguas, eu descanso das tribulações da minha mente, das preocupações, do que eu tenho que orar, da pressa, da correria. Quando você entra em oração em línguas, você tem que estar no descanso. Você vai orando, incrível que pareça, você tem uma plena convicção que você está fazendo a coisa certa. Às vezes você entra no seu racional, na oração, você clama a Deus, às vezes você fica incerto, às vezes você fica insatisfeito, às vezes ora, fica mais cansado ainda, porque não conseguiu acessar a dimensão da presença. Mas quando você ora no Espírito Santo, você pode ter certeza que o teu espírito está orando de uma maneira sobrenatural, diretamente pelo Espírito Santo. Isso começa a promover descanso para a mente, descanso para o corpo, descanso para a nossa alma. Porque quando nós passamos a orar em línguas, o nosso próprio corpo entra em um estado de regeneração e descanso. Cientificamente, eu até publiquei um vídeo, vou publicar de novo para vocês aí, cientificamente, um dado científico, foi feita uma pesquisa, que quando a pessoa está orando em línguas, colocaram os aparelhos neurais para fazer os testes dos neurônios, as movimentações dos neurônios, viram que dessa região de trás, onde a massa cefálica
encefálica do cérebro, ela é morta, né? Ela tem movimentação. E é por causa dessa movimentação nessa região foi descoberto que ela libera hormônios por corpo, hormônios bons, como a própria serotonina e outros hormônios que o corpo necessita para o bem-estar e para a autocura, principalmente a serotonina. E incrível que pareça, quando nós estamos orando em línguas, dá uma satisfação, um descanso para nós, que esse tipo de hormônio vem. Às vezes quando eu passo 1, 2 horas orando em línguas, bem corretamente ali, quando eu levanto, eu me sinto o meu corpo renovado, a minha mente descansada. Então quem ora em línguas entra no descanso do Senhor, no refrigério. E outra coisa, entregamos o que? As preocupações, entregamos que tudo está na mão dele e vai dar certo. Olha, é impossível você orar em língua e a coisa não dar certo para a tua vida. É impossível. Eu desafio você passar um mês orando em 2 horas por dia em línguas e você não vê as grandes mudanças na sua vida acontecer. Pode ter certeza disso, que quem ora em línguas verá as manifestações de Deus. Ele promete, ele cumpre a promessa quando nós estamos orando em línguas. É o descanso e o refrigério que nós necessitamos. Um outro motivo maravilhoso que orar em línguas é tão sensacional, isso aqui para mim é uma graça sobrenatural. Paulo diz no livro de Efésios capítulo 5 para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo, né? Cantando, salmodiando, cantando em línguas, salmodiando, louvando ao Senhor, cantar em mistérios. Quando eu estou falando em línguas, eu estou dando graça perfeita a Deus, eu rendo os perfeitos louvores. Às vezes eu começo a adorar em línguas profundamente, não tem perfeição maior do que essa. Você está em espírito, adorando em espíritos, cânticos espirituais, diretamente ao trono da graça, aleluia. Então você dá graça a perfeita Deus, são louvores perfeitos. Isso faz o quê? Que você se encha da presença de Deus. Quando estou adorando, eu estou louvando ao Senhor, eu me encho da presença do Senhor. Então é importante você entender que quem ora em línguas, quem canta em línguas, dá graça perfeita a Deus e louvores perfeitos a Deus. Vamos lá para finalizar agora, 10ª razão, porque você deve orar em línguas. Então, mais uma vez eu falo com você, para você ter fé, para que você possa orar em línguas, mais uma razão oportuna para a tua vida, que você tem que pegar isso no teu coração, para você ter a fé, uma fé perfeita, uma fé maravilhosa, uma fé que venha trabalhar e levar você a graus de transformação e aonde o seu desejo, teu coração deseja chegar em Deus. Quem ora em línguas se submete a Deus. Quem ora em línguas entra num nível de obediência maior do que quem não ora. Quanto mais você ora em línguas, incrível que pareça, o nosso inconsciente, ele capta, ele recebe a graça para poder obedecer. Eu comecei a orar em línguas, eu comecei a ficar mais obediente a Deus, eu comecei a me submeter mais a Deus, eu comecei a ter mais força para fazer muitas coisas que antes não tinha. Então a oração em línguas, ela te leva à obediência e ela purifica os seus lábios, a sua fala. Olha que interessante que quando eu estou orando em línguas, por causa dessa obediência a Deus, o meu comportamento, o nosso caráter, a nossa personalidade, ela é santificada. Consequentemente, as palavras dos seus lábios são santificadas, né? Nossos lábios, nossas palavras, elas mudam. O tom muda, a forma de falar, de se expressar com as pessoas, elas começam a mudar. Assim eu experimentei uma grande transformação na minha vida. Se você gostou desses vídeos, dá um like, curta aí nosso canal, compartilhe com seus amigos para que eles possam ser edificados. Ainda tem uma boa notícia para vocês, eu vou trazer uma série de ensinamentos profundos sobre oração em línguas, os segredos que talvez você nunca ouviu, que o Senhor tem me revelado durante anos de edificação em línguas que eu oro, que eu acredito que vai transformar profundamente a sua vida. Que Deus te abençoe, guarde a sua vida e te prospere em nome de Jesus.